E aí, pessoal, que pena, né? Dava para ter vencido esse jogo, uma pena, uma pena. O Santos saiu atrás de maneira injusta, jogava melhor do que o Bragantino e acabou sofrendo gol, lei do ex. Lucas Barbosa acabou marcando, num passe do Sacha, que adora aprontar para cima do Santos, mas dessa vez ele não fez o gol, mas deu assistência. Mas era injusto naquele momento, o Santos saiu atrás, dominava o jogo, era mais contundente, tinha mais posse de bola, finalizou muito. O Santos, só no primeiro tempo, finalizou mais do que toda 10 finalizações é a média do Santos. O Santos finalizou acho que 12 vezes no gol. Enfim, fazia um jogo muito legal, aí acabou tomando gol. Vai pro intervalo, tal, o Vojvoda acerta o time lá, dá as orientações dele e tal, sei lá o que aconteceu, mas ele deve ter mexido em alguma coisa. O Santos virou o jogo, virou o jogo. 2-1, falei, caramba, velho, 2-1, o Santos vai ganhar esse jogo. Um Bragantino que em 15 jogos só fez uma vitória, 2 vitórias. 12 jogos sem vencer, eu falei, pô, o time do Bragantino completamente escangalhado do ponto de vista mental, faz 1-0, toma virada em casa. O Santos não conseguiu segurar, infelizmente. Infelizmente. E aí a gente tem que olhar, por que não conseguiu segurar? Porque, mais uma vez, o Luan Pérez mostrou deficiência no jogo aéreo. Não conseguiu marcar o Pedro Henrique. O Pedro Henrique saiu dele, fácil, subiu aquela tijolada de cabeça e fez um gol de empate. O Santos que por pouco já não tinha tomado o gol de empate numa outra jogada aérea envolvendo o João Schmidt, do outro lado. A bola aérea do Santos é um problema. O Vojvoda vai ter que trabalhar muito, muito. Mas é uma pena, gente, uma pena. Se o Santos tivesse vencido o jogo, o Santos poderia estar, nesse momento, na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. 12ª colocação. 12ª. Mas hoje ele permanece na 16ª, ou seja, um ponto acima da zona do rebaixamento, mas olhando você vê que ele tem 5 pontos a mais do que o primeiro colocado na zona do rebaixamento, que é o Juventude. E tem um jogo, o mesmo número de jogos, 24 também. 5 pontos. Essa é a realidade do Santos, gente, infelizmente. Por quê? Porque tudo começou errado. Porque essa maldita Belmirolândia não sabe gerir futebol. Não sabe. Não sabe. Se tivesse começado bem o ano, contratado um técnico decente, do ponto de vista profissional, né? O Santos poderia hoje estar numa situação diferente. Se tivesse contratado um CEO mais competente, experiente, o Santos estaria hoje numa outra situação. Mas não, começou tudo errado. E é difícil você corrigir o que começou errado, porque o vício vem lá de trás. Aquela velha história, aquele velho chavão. Trocar o pneu com o carro em andamento. É difícil. Pessoal, mas olha, não se esquece, hein? Se inscreve aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo. Obrigado pela audiência do vídeo de ontem. Agradeço mesmo, tá bom? Espero que vocês curtam esse vídeo também. A gente podia estar falando de coisas melhores, né? Podia estar falando de uma vitória. E, pô, a alegria nossa nesse final de domingo seria muito maior. De qualquer maneira, o Santos não estragou o final de semana. Não perdeu. Agora, vai chegar quarta-feira contra o Grêmio, tem que ganhar. Se ganhar hoje, entra com outro moral em cima do Grêmio. Entra completamente com o psicológico, anímico, completamente diferente. Cedeu o empate. Então, naquelas contas que eu fiz nos últimos vídeos, conversei com vocês, eu tinha colocado 3 pontos nesse jogo. Só veio 1. Eu tinha colocado 3 pontos nesse jogo, nos próximos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. O empate tinha jogado contra o Ceará. Porque eu acho que o Santos tem a obrigação de ganhar do Corinthians esse ano, pô. É difícil jogar Corinthians? O Santos é freguês do Corinthians? Mas tem que ganhar, porque já vem de 3 derrotas seguidas pro Corinthians. 2 no Paulista e 1 no Brasileiro agora. Vai querer perder de novo? Ou não vai querer ganhar, empatar? Tem que ganhar do Corinthians, ponto. Questão de honra. De honra. A torcida quer vitória sobre o Corinthians. Quer. Então, agora, os próximos jogos, Grêmio, Ceará, Corinthians, Vitória, tem que fazer vitória, tem que fazer 3 pontos em todos esses jogos, para poder começar a respirar com uma certa tranquilidade em relação ao rebaixamento, porque esse é o campeonato do Santos, infelizmente. Esse é o campeonato do Santos, não ser rebaixado. Se vence hoje, estaria na 12ª colocação. Você podia olhar, né? 12ª colocação, tá? No Sul-Americana, tal. Beleza, é um torneio internacional. Não é Libertadores, mas é um torneio internacional. Importante. Dá visibilidade.
Mas não, empatou. Por quê? Porque o time, o projeto todo é errado. O projeto todo foi mal pensado. Porque o Marcelo Teixeira e essa maldita Belmirolândia vão conseguir um dia acabar com o Santos. Ele não vai conseguir. Mas no futuro, acho que eu não vou estar mais aqui para ver, ainda bem. Já vou ter batido as botas. Mas essa maldita Belmirolândia vai acabar com o Santos. Gente, olha os 4 anos, os 5 anos do Santos. Os 5 anos. Os 3 anos do Rueda, culminou com o rebaixamento. Primeiro ano do Marcelo Teixeira, Série B, voltou, legal. Mas a campanha medíocre na Série B. E agora no Campeonato Brasileiro desse ano 2025, o Santos está brigando para não ser rebaixado. 5 anos com essa maldita Belmirolândia destruindo o Santos. Destruindo. E vão acabar elegendo o Marcelo Teixeira, hein? Vão acabar. Eu quero só ver quem vão ser os candidatos de oposição a ele. Vamos estudar bem. Eu vou ajudar vocês aqui. É compromisso meu aqui. Ajudar vocês, torcedores do Santos, os que votam, a não desperdiçar o voto. A não desperdiçar o voto. Eu vou estar aqui, é compromisso meu com vocês. Entendeu? Porque se tivesse começado esse ano com o Vojvoda de técnico, senhor Mano, mas o Fortaleza não ia liberar ele, ele já estava mal no Fortaleza, gente. Ele já não tinha no Fortaleza aquela mesma sustentabilidade que ele tinha no início, nos anos anteriores. Era questão de ir lá, conversar com o cara. Vocês viram quando ele veio para o Santos, ele quase chorou. Porque era o Santos. Ele recusou um monte de time. Ele não recusaria o Santos. Ele quase chorou, porque o pai dele conhecia o Pelé, conhecia toda a história do Santos, e sempre contou para ele do Pelé, e falava do Pelé. E ele quase chorou quando o irmão dele falou assim, se o papai estivesse vivo, hoje ele estaria orgulhoso de você. Ele quase chorou quando ele contou isso. Por que não foi lá no começo do ano? Não, foram atrás do Caixinha. Aí contrata o tal do Pedro Martins, para ser CEO do Santos. Até essa da paciência, um cara de 32 anos, que não tem experiência na vida, de vida, ele não tem experiência, ele tem só de 32 anos, é normal isso. Se ele não tem experiência de vida, como é que ele vai ter uma experiência de profissional no futebol? Foram lá e contrataram. É um absurdo, gente, um absurdo, um absurdo. Então começou tudo errado. Aí, ao invés de trocar o Caixinha pelo Vojvoda, não, eles vão atrás do Kleber Xavier. Kleber Xavier. É um absurdo, um absurdo. Eu já falei, gente, torno a dizer para vocês, vou repetir, vou bater nessa tecla quantas vezes for necessário. Essa maldita Belmirolândia vai destruir o Santos. Vai destruir o Santos. E, infelizmente, eu acho que meus netos, um tem 11 ou outro tem 14. Não sei se eles vão conseguir ver o Santos ser campeão um dia. Não sei, não sei. O que eu consegui ver do Santos ser campeão, que eu vi o Pelé, etc e tal, eu temo muito pelo futuro deles acompanhando o Santos. O mais velho agora vai fazer aniversário. Vai fazer 14 anos agora, em novembro. Chegou pra mim e pra minha mulher. Vovó, eu quero um agasalho, um abrigo do Santos. Um abrigo do Santos. Ele pede. Ele torce pro Santos. Mas eu fico pensando, esses malditos, esses miseráveis que dirigem o Santos, eles estão desgraçando esse time. Mas não tem o que fazer. Agora, na hora de votar, pensem bem quem vocês vão votar, hein? Vocês querem a continuidade disso aí com o Marcelo Teixeira? Votem nele. Vocês estão com o saco cheio? Não adianta só vociferar aqui, ou na rua, ou no boteco, etc e tal. Votem contra. Porque veja só, a campanha do Vojvoda. 4 jogos, 3 empates e 1 vitória. Aproveitamento de 50% do Vojvoda. O aproveitamento do Santos hoje no campeonato é um aproveitamento de 37%. E melhorou um pouco por conta desses números do Vojvoda. Porque antes dele chegar, o aproveitamento era de 32%. Agora, esse aproveitamento de 50% com o Vojvoda colocaria o Santos hoje na 7ª colocação. Onde está o São Paulo hoje? São Paulo tem um aproveitamento de 48%. Brigando lá em cima para ir para a Libertadores no ano que vem. Mas não. O Marcelo Teixeira falou para mim, senhor Mano, é impossível contratar o Vojvoda. Bom, se você acha impossível, por que você se candidatou à presidência do Santos? Ficasse em casa, meu. Você é rico, você não precisa disso. Ficasse em casa, desce a cadeira da presidência do Santos para quem tem vontade, gana, para transformar o Santos de novo num time campeão. Mas não. Senhor Mano, não dá, é impossível. Não contratou. Olha só o tempo que o Santos perdeu. Olha o que o Santos poderia estar fazendo se o Vojvoda estivesse lá desde o começo. Ele é prefeito? Não, não é. Ele errou. E vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mais do que isso, um importante membro da direção santista falou para mim, eu tenho gravado aqui no meu WhatsApp.
o Vojvoda é o Caixinha 2.0. Fala pra mim, tá escrito aqui. O Marcelo Teixeira mesmo não queria ele. Um outro membro da diretoria lá do Conselho Gestor comentou, ganhou o quê o Vojvoda? Olha só, os caras que estão lá. Ganhou o quê? Como que ganhou o quê? Ganhou 2 Copas do Nordeste, 3 campeonatos cearense, levou em 4 anos 3 vezes o Fortaleza para Libertadores e foi finalista na Sul-Americana. É pouco? Para um time que nem o Fortaleza. O Santos não conseguiu fazer isso. O Santos, porque o Santos, o Fortaleza, quem é o Fortaleza perto do Santos? O Fortaleza conseguiu isso com o Vojvoda. O Santos não conseguiu, por quê? Por causa dessa maldita Belmirolândia. Por causa dessa maldita Belmirolândia. Então, gente, começou errado. Tá tentando trocar o pneu com o carro em andamento, é o velho chavão, que a gente fala. E sempre fala. É difícil, é complicado, é difícil. Outra coisa que é importante dizer... Gente, é o seguinte, hein? Houve um pênalti claríssimo para o Bragantino que não foi marcado. Eu falei para vocês. Flávio Rodrigues de Souza. Eu falei para vocês aí. E no VAR não era o Marcelo Luiz Henrique, pelo que eu vi, hein? Eu acho que me passaram a informação errada, que era ele. Mas não era ele, não. Era um outro cara. O cara chama lá para dar uma olhada. Foi pênalti. Foi pênalti. De qualquer maneira, gente, o meu raciocínio, eu acho que é a lógica dos fatos, é o seguinte. Não existe o futuro linear. O que significa isso? Significa o quê? Se ele marca o pênalti, o Bragantino faz 1-0, não significa que ele faria 2-0 com o Lucas Barbosa. Porque o jogo é outro. A bola sai do meio campo, não sai do tiro de meta. O jogo é outro. O que você pode dizer é que se o Santos tivesse feito 1-0, foi negado ao Bragantino a oportunidade de fazer 1-0 na cobrança da penalidade. De qualquer maneira, o Bragantino fez 1-0. Fez 1-0. Então, o prejuízo... não houve do ponto de vista de andamento do marcador. Houve prejuízo do ponto de vista que o pênalti não foi marcado. E foi pênalti. E foi pênalti. Certo? Gente, outra coisa. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre o Vojvoda. Eu não consegui entender as substituições do Lautaro, do Barreal e do Roleza. Não consegui. Não consegui entender. Não consegui entender. Juro por Deus. Juro por Deus. O time tinha jogado no domingo passado, gente. Tinha jogado no domingo passado. Então, se for assim, você tem que tirar todo mundo do jogo. Por que você vai tirar os melhores caras? Eu não consegui entender. Tanto que o Roleza, quando foi substituído, o repórter lá do Premier, do Sport TV, falou, olha, ele não gostou de sair. Pô, tirar o cara pra quê? Tirou o Lautaro, o melhor jogador do Santos, gente. Que partida fez o Lautaro? Que partida... Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Que partida que fez o argentino. Se mostrou em todos os lugares do campo inteligente, combate bem a saída de bola, se desloca, perdeu um gol no primeiro tempo. Perdeu um gol no primeiro tempo, mas não é um gol assim escandaloso, cara a cara. Não é. Tinha um back em cima dele, ele bateu cruzado, a bola saiu fora. Não tem nada de escandaloso no gol que ele perdeu. Aí no segundo tempo ele faz o gol de empate. O cruzamento do Souza foi bom? Foi ótimo, mas não foi no pé do cara. O cara teve que pular na bola para dar o carrinho e fazer o gol. Mas foi um cruzamento... bem consciente do Souza. Ele olha, levanta a cabeça, bate com a parte de dentro do pé, a bola faz a curva e o Lautaro faz o gol. E ele dá a assistência pro Barreal fazer 2-0. 2-1. Melhor jogador em campo. Disparado. Melhor jogador em campo. Entendeu? Mas eu acho que o Santos tem um centroavante. Tem um centroavante. Mas, repito, o Vojvoda é ótimo, excelente, tem 50% de aproveitamento. O Santos até agora não perdeu nas mãos dele. São 3 empates e 1 vitória em 4 jogos. Mas eu acho que ele errou nas substituições. Não vi a entrevista coletiva dele, só vou ver amanhã, vou ver o que ele fala sobre isso. Tá? Gente, rapidinho aqui, fazer aqui as notas a avaliação dos jogadores. Brasão, o estoque de milagres dele parece que acabou, hein? Porque antigamente, aquele cara a cara dele com o Lucas Barbosa, aquela bola não entrava. Ele fazia um milagre. A cabeçada, aquela tijolada do Pedro Henrique, de cabeça, ele dava um jeito de pular e dar um tapa na bola. Ele fez contra o Flamengo, por exemplo. Não estou dizendo que ele falhou, hein? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que os estoques de milagre do Brasão parece que, nesse momento, está adormecido. Mas não falhou. Não teve culpa em nenhum dos gols. Vou dar para ele uma nota 6. Mike, uma avenidaça nas costas dele, hein? Uma avenidaça. Não sei porque que ele foi escalado. A informação que eu tinha é que ia jogar o Igor Vinícius, mas errei. Jogou o Mike. Por conta disso, o Santos teve problemas aí naquele setor. Nota 4 para ele. Alex Duarte, primeiro jogo dele, estreia. É complicado. Não comprometeu. No primeiro gol saiu mal. Não. Acho que o grande problema ali foi o Mike.
Até o Schmidt poderia ter ido melhor ali naquela cobertura. Mas tudo bem, vai. Mas é o primeiro jogo do Alex Duarte. Então nota 5 para ele. Luan Pérez, péssimo. Fez um pênalti e falhou no gol de empate do Bragantino. Nota 2. Souza, só cruzamento, hein? Mais nada, hein? Mais nada. Mas aquele cruzamento foi um cruzamento de ouro. Espetacular. Nota 5. Igor Vinícius entrou no lugar dele, sem nota, né? Praticamente não teve tempo para jogar. Schmidt. Não foi o Schmidt de outras jornadas. Não foi. Não foi. Poderia ter sido melhor na cobertura do primeiro gol. Nota 5 para ele. Zé Rafael também esteve abaixo em relação aos últimos jogos, mas não comprometeu. Nota 6. Barreal, o gol, muita movimentação, toques precisos com a bola. Nota 7 para ele. Não sei porque que ele saiu. Não sei porque ele saiu. Roleiser, no mesmo nível do Barreal. Não fez gol, é verdade. Mas era o cara que clareava todas as jogadas, que dava inteligência ofensiva ao Santos. Nota 7. Tá? Guilherme. Não foi o Guilherme que a gente esperava. Aquele cara decisivo para fazer o gol. Mas é um cara que sempre leva preocupação para a defesa adversária. Nota 5. Lautaro, melhor jogador do Santos. Disparado. Um gol, uma assistência, muito inteligente. Vou dar uma nota 9 para o Lautaro. 9 para ele. Bom, já falei do Igor Vinícius, né, que entrou sem nota. O Cavaleiro entrou, não acrescentou nada. Sei lá, nota 5 para ele. O Bilal também, a gente tem que levar em consideração que o cara tá num país novo, língua diferente, costumes, é difícil, é difícil. Tá, perdeu umas bolas meio bobas ali, preocupantes, mas eu vou dar uma nota 5 para ele. Tiquinho, não fez nada, mas também não comprometeu. Nota 5. Teve mais alguém aí, gente, que eu esqueci, nesse jogo aí do Santos? Vamos ver aqui, puxar a ficha técnica aí, porque às vezes a gente acaba esquecendo alguma coisinha aqui. Luan Pérez, Ariel, Cavaleiro, Roleiser, o Brahim, eu falei, o Bilal, o Guilherme, o Altair, é isso aí. Então é isso aí, gente. Tá bom? Uma pena. Dava para ter vencido. E se vence esse jogo, chega com moral, chega grande contra o Grêmio. Estaria na 12ª colocação. 2 vitórias seguidas. Em 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Mas não foi possível, por falhas individuais. Especialmente do senhor Luan Pérez, que teve uma noite desastrosa. A gente sabe que ele no jogo aéreo tem problemas, mas tem jogado bem, a gente não pode deixar de reconhecer isso. Mas hoje ele foi muito mal, tá bom? Gente, vamos ver, agora o Santos tem a obrigação de fazer vitória com o Grêmio. É obrigação, tem que jogar pressionado sim, tem que jogar, porque o Santos, se não começar a perder ponto, boa, empatou hoje, empata de novo com o Grêmio, perde pro Corinthians, que ele adora perder pro Corinthians. Aí, velho, vai começar de novo toda aquela pressão e rebaixamento, pelo amor de Deus. Mas de qualquer maneira, o Santos não estragou o nosso domingo. Dá pra gente tomar uma cervejinha agora, comer uma pizza e dormir tranquilo. Pelo menos não perdeu. E foi fora de casa, um pontinho é sempre bom, é sempre bem-vindo. Mas deixa a gente chateado porque a gente sabia muito bem que dava pra ser 3 pontos. Nos falamos.